Boa noite, queridos irmãos e amigos. Dentro de instantes iniciaremos nossa programação. Sejam muito bem-vindos ao nosso Comuna em Casa. E que benção. Bom, hoje nós estamos novamente aqui para conversar um pouco desses assuntos tão ricos que têm trazido edificação para nós, como igreja. Nós temos feito o Comuna em Casa como uma oportunidade para você reunir a sua família e nós, em torno das Escrituras, pensarmos sobre o que a Palavra de Deus nos diz e semear no coração de todos esse hábito cristão tão antigo que é o culto em família. É uma coisa que os meus pais faziam no passado e hoje a vida agitada nossa impede bastante de fazer isso, mas agora, nesse tempo, tempo de distanciamento social, de confinamento, a gente pode reservar um tempo para, junto com a família, abrir as Escrituras, orar, louvar o Senhor. Aqui a gente só não canta porque você imagina eu cantando e agora hoje está comigo aqui o Ailton, nós dois aqui, você não vai resistir, né? Então, mas é uma semeadura, uma semente que nós estamos lançando no coração da igreja, para que a igreja se exercite no culto familiar, né? Alguns irmãos também têm dificuldade de entrar na plataforma que nós temos usado, que é a Zoom, para participar do pequeno grupo, mas você em breve vai conseguir fazer isso, mas aqueles que têm dificuldade podem participar dessa conversa nossa aqui. Bom, hoje está conosco o nosso irmão Ailton, presbítero da igreja, pastor dos jovens e adolescentes. Dá um alô aí, Ailton, para a gente começar a nossa conversa. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. É uma oportunidade, agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, com o pastor, para compartilhar um pouco a respeito de Jesus Cristo, né? Estou com saudade de vocês, que Deus abençoe e seja uma noite edificante para a gente. Amém? Muito bom. Gente, hoje nós vamos falar de um tema extraordinário. Nós começamos esse mês de maio, que é o mês de aniversário da Comuna. Dia 1º de maio nós fizemos 21 anos. Em 1999, dia 1º de maio, nós estávamos celebrando a plantação da Comuna aqui em Parque Bristo. E desde lá, nós temos caminhado com amigos e irmãos que o Senhor tem enviado para estar conosco, irmãos que nascem aqui, irmãos que vêm de fora, mas que todos se tornam amigos. E nessa jornada nós temos, de 21 anos, estamos aprendendo com o Senhor a ser comunidade e a fazer missão como comunidade.
Nós temos conversado com a igreja aqui diversas vezes sobre 2 modelos de igreja, né? A igreja shopping e a igreja família. A igreja shopping, um pouco daquela que a liderança cria produtos para atender a demanda dos visitantes, dos consumidores, né? E tem praça de alimentação, então todo mundo come junto, todo mundo se reúne, mas meio que ninguém se ouve, está todo mundo junto, mas ninguém está compartilhando vida, e o que é servido em geral tem mais a ver com o interesse dos líderes do que com a saúde de quem participa desse shopping, dessa praça de alimentação. E a igreja família, que é a igreja que, na nossa compreensão, é uma igreja que tem a ver com as fotografias, as imagens que nós vemos no Novo Testamento, que é a igreja que é uma família, não comercializa nada, o alimento que tem é aquele que traz crescimento e saúde a pequeno, médio e longo prazo, que inúmeras vezes o alimento não é o que nós queremos comer, mas é o que nós precisamos, e que na mesa nós compartilhamos vida, nós compartilhamos aflições e necessidades, e tem mais a ver com essa igreja orgânica, essa igreja família. E esses 21 anos nós temos trabalhado aqui nessa direção, buscando ser sensível à voz do Espírito, para finalmente sermos uma igreja que glorifica o nome dele. Ele nos ensina no Evangelho de João, no capítulo 17, que o nome dele, que as pessoas saberiam que nós somos discípulos dele, porque nós andamos em unidade, assim como em unidade está Deus, a Trindade, ou a triunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então a obra do Senhor Jesus foi para nos resgatar e nos tornar família de Deus, ou seja, com um propósito, testemunhar para o mundo que sim, o que foi perdido no Éden, que foi a unidade do homem com Deus, foi resgatado agora em Cristo através da morte e ressurreição do seu Filho, e hoje nós podemos ser igreja, família de Deus, unidade com Deus. Mas isso é um desafio, né, Ailton? Isso é um desafio, a gente está aprendendo a fazer isso junto. É fácil isso aí, Ailton? Fala para nós aí. Não é fácil não. Estamos como uma criança na beira da praia, aprendendo a nadar nesse conceito de mutualidade, esse conceito de unidade, esse conceito de amor, né? Perfeito. E hoje nós vamos conversar sobre, então nós vamos falar esse mês todo, nas nossas lives de quarta-feira, sobre o tema mutualidade, um mandamento, e nos domingos nós estaremos conversando sobre o tema que todos sejam um, oração do Senhor Jesus ao Pai a favor da sua igreja, né? E mutualidade, um mandamento, é algo que nós queremos explorar esses dias para pensarmos sobre o que é mutualidade, o que é reciprocidade, o que são mandamentos recíprocos, né? Qual a importância dele, qual é o impacto dele na nossa vida como igreja, né? O que se é possível ser igreja sem exercitar esses mandamentos, mas antes nós vamos orar, ok? Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, por esse tempo abençoador que Ele tem nos dado. Reúna aí os seus filhos, sua família, sua esposa, seu marido, e vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, agradecidos pelo dia que o Senhor nos deu. Obrigado por sua bondade, por seu amor e por sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito por nós. Nós te agradecemos, pois nesses dias de caos, de tantas incertezas, de inseguranças que têm sido produzido no nosso meio, nós, como povo de Deus, nós, como teus filhos, podemos nos sentir norteados, orientados por tua palavra, seguros por tua fidelidade, por tua natureza. E isso tem nos dado paz, Senhor. Isso tem nos dado serenidade, e nós te louvamos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado de, nesses dias, pensarmos
sobre o que o Senhor está falando conosco, o que o Senhor está falando com a humanidade, o que o Senhor está falando individualmente com cada um de nós. Nós pedimos que a Tua palavra esteja fluindo agora, alcançando nossos irmãos, Teu filho, Tua filha, que está em casa, que está transitando em algum lugar, ou que está no hospital, que está internado, que está se recuperando. Nós oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor visite cada um dos Teus filhos com o seu amor, com a sua paz. Visite trazendo cura, Senhor, cura na mente, cura nas emoções, cura no físico. Tu és o nosso Deus, o Deus que nos cura, e nós rogamos por isso em nome de Jesus. Agradecemos pelo privilégio de poder abrir as Escrituras com liberdade, Senhor, e conversar sobre ela e crescer nela, e mais do que ampliar o nosso conhecimento, sermos lavados nessa palavra e que tem produzido santidade em cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos que se dedicam a esse ministério, pelo Branco que está conosco, Paulo, o Ailton, e nós podemos estar servindo ao Senhor e à sua igreja usando essa ferramenta. Visita-nos a todos, Senhor. Fale conosco, seja um encontro abençoador em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos conversar, irmãos, sobre esse tema, mutualidade, um mandamento. Pensar sobre isso, né? O que é mutualidade? E nós vamos explorar bastante o conteúdo da revista Uns aos Outros. Essa revista nós já utilizamos ela aqui em pequenos grupos da comuna, e eu quero te incentivar a participar de algum pequeno grupo. Um grupo que você se identifique, um grupo que esteja dentro do dia e do horário que você pode participar, mas participe dos pequenos grupos. O tempo que nós estamos vivendo, irmãos, ele tem testemunhado da importância dos pequenos grupos. E graças a Deus, porque a igreja tem se preparado para isso, e o Senhor tem falado conosco, nós temos reunido o presbitério, conversado com o presbitério, sobre o que o Senhor tem falado com todos nós, né? E estamos nos movimentando para fazermos uma grande rede de solidariedade na comuna, procurando envolver e abraçar, desde o mais novo, o recém-nascido, que nós agora, que é o nosso casal de gêmeos, né? O Arthur e a Giovana, filhos da Rose e do Silvio, até o mais velho, que nós estamos imaginando aqui, que é a nossa irmã Francisquinha, né? Mas cobrir a todos, né? Jovens, adolescentes, e nesse exercício de solidariedade, que é sentir a necessidade do outro, estender a mão para o outro, seja com algum bem material, seja com socorro material, seja com o exercício de amor mesmo, né? Ouvindo, ligando, sentindo como que o outro está, diminuindo as nossas distâncias através das ferramentas que o Senhor tem nos dado, e com isso fortalecer a nossa fraternidade. Cada dia mais sermos uma comunidade fraterna, que experimenta o amor de Deus e com intensidade vivencia esse amor. Então, o pequeno grupo nos proporciona muito isso, né, Ailton? O pequeno grupo, ele nos traz isso o tempo todo, e você que não tem tido oportunidade de participar de um pequeno grupo, participe agora. O Senhor tem nos chamado a isso, para o nosso bem, para a nossa saúde. Então, escolha aí um grupo, participe, porque vai ser muito bom para todos nós, né? Amém. Fala aí, Ailton, o que tem sido o pequeno grupo para você, hein? O pequeno grupo, para mim, tem sido uma bênção, né? Onde, pelo menos eu e minha família, a gente consegue se aproximar mais das pessoas, a gente consegue ter mais esse contato, né? A respeito das necessidades das pessoas, a gente consegue compartilhar e ouvir também as pessoas, né? Como tem sido bênção os estudos em todos os pequenos grupos que eu tenho participado, eu tenho percebido que além da edificação da palavra, a comunhão aumenta. Então, a comunhão com esses irmãos aumentou. Então, imagine só, se esses pequenos grupos crescem na nossa comunidade e a gente consegue, em pequenos grupos, aumentar a comunhão. Com certeza, a gente vai ver muitos feitos de Deus no meio de nós,
Porque essa é a vontade do Senhor, que nós vivemos em comunhão e unidade. E assim, tem sido uma bênção mesmo, pastor. Aqui no grupo, para minha família e para mim. Glória a Deus, que bom. Muito bom, irmãos. Hoje nós vamos falar sobre mutualidade. Afinal de contas, o que é mutualidade, né? Mutualidade é um assunto que aparece várias vezes, 36 vezes, né, Ailton? No Novo Testamento, 36 vezes. Se aparece tantas vezes esse tema, é porque ele é importante, né? Sempre que a Bíblia destaca um assunto, é porque esse assunto é de elevada importância. E tem assuntos que são de maior e outras de menos importância. Isso não diminui o valor deles, né? Mas alguns parece que são mais urgentes, alguns parece que tratam mais objetivamente os nossos problemas de natureza, de caráter, né? Que é como consequência da queda que tivemos. Viemos a Cristo, estamos em Cristo, nele nos sentimos salvos, nele temos a garantia de salvação, mas não estamos perfeitos. Fomos chamados para um caminho chamado santidade. Então nós aprendemos um caminho. O Senhor Jesus disse que ele é o caminho, então quando nós entramos nele, nós estamos salvos em Cristo. Ele é a porta. Entramos na porta, ele é o caminho, e nesse caminho não tem mais volta. Nós vamos nos encontrar com ele mesmo no final desse caminho. Mas esse caminho também é chamado de santificação, onde a gente vai sendo aperfeiçoados em Cristo, né? E nesse caminho de santificação, nós aprendemos esse tema importante, mutualidade. O que é mutualidade? Como é que a gente poderia resumir isso aí, Ailton? Mutualidade. No Novo Testamento, a mutualidade, irmãos, ela aparece com a expressão uns aos outros, como o pastor falou. 36 vezes aparece isso no Novo Testamento. E aí você começa a pensar a respeito dessa ênfase de amor, né? Uns aos outros, que a base da mutualidade é o amor. E quando nós pensamos no amor, o amor é um tema muito amplo, né? Como base, a gente pensa no amor e nas suas facetas. A mutualidade ajuda nós, essa expressão uns aos outros nos ajuda a entender essa faceta da mutualidade, né? Do amor. E eu estava comentando agora com o pastor, a gente vai lá em 1 Coríntios 13, quando o Paulo fala assim, agora permanece a fé, a esperança e o amor, mas a maior é o amor. A fé e a esperança vai ser consumada, irmãos, mas o amor vai permanecer. Quando nós chegarmos no céu, a gente vai conhecer o que é o amor. Enquanto nós estiver caminhando aqui, nós estamos conhecendo o que é o amor, nós estamos conhecendo a amar. A Bíblia diz que Deus é amor, então conforme a gente vai... No exemplo que você deu aí, é como se a gente estivesse na beira da praia. Tem um mar diante de nós estamos na beira da praia, brincando aqui com as ondas que estão chegando até nós, na nossa limitação. É isso aí. Eu até coloquei esse exemplo aqui, que realmente o amor é como se nós, como crianças, estamos na beira da praia e olhando aquele oceano e querendo ir para o fundo desse oceano, mas uma criança não consegue ir para o fundo do oceano. Ela vai aprendendo a nadar um pouquinho mais fundo. Esse fundo do oceano é o amor, irmão. Esse fundo do oceano representa Deus. A Bíblia diz que Deus é amor. Então nós estamos nessa caminhada de aprender a amar. Às vezes nós falamos assim, eu já sei, tem que amar. É muito vago, né? A gente não sabe ainda. A gente tem só algumas informações no intelecto, mas a gente ainda não encarnou essas informações. E por isso que esse tema mutualidade é muito importante. Que a gente vai discorrer esse assunto. O que é o amor na prática, né? Então, mutualidade é amor na prática. Isso. É o exercício do amor. É o exercício do amor. Perfeito. É o amor na prática. Maravilha. Bom, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 17. Nós lemos esse texto no domingo e é o texto que nós vamos ler novamente na introdução desse tema importante, mutualidade. Capítulo 17, a partir do versículo 22. Eu quero ler com você. E deixa eu lembrar aqui, você que de repente, se você se interessar pela revista Uns aos Outros, que o Branco colocou aí na tela, você pode fazer o pedido para a Silvia. A gente se organiza aqui e pode fazer o pedido à editora para que você tenha essa revista e a gente vai continuar estudando esse tema. Ok? Vamos lá então. João 17, de 22 a 26. Olha que mensagem maravilhosa. Oração de Jesus.
Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Olha, sejam levados. Então é um caminho, né? Nós vamos nos tornando cada vez mais um. Nós sabemos que nós somos um. É igual um casal, né? O casal, quando ele se une fisicamente, né? Eles se fundem um no outro, eles se tornam um. Mas é na caminhada que eles vão descobrindo como que o um e outro né? Vão se conhecendo, vão fortalecendo o relacionamento e cada vez mais eles vão ficando parecidos um com o outro, né? Então o Senhor nos chamou para essa mesma caminhada e é um percurso, né? Eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba, o objetivo aqui da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Olha só, é o filho dizendo, o pai me amou. E o objetivo dele é que eu diga, o filho me amou. E nós dois, eu e o filho, dizendo, o pai nos amou. Por isso nós somos um. Acho que nós vamos falar sobre isso hoje, né, Ailton? Essa coisa de experimentar o amor de Deus, como isso impacta a gente, né? E transforma a gente, né? Ajuda a gente a se enxergar mais e ver esse Deus amoroso. Versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. Olha que fantástico. Os discípulos João e Tiago viram a glória, e Pedro, né, viram um pouco da glória dele lá no Monte da Transfiguração. Mas ele está falando de uma glória mais intensa ainda, né? A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. É essa união, né? É essa fusão. E hoje o Senhor está em nós e nós estamos nele através do Espírito Santo. Ailton, qual é a importância da mutualidade para a igreja? É possível a igreja não exercer a mutualidade? Nós já entendemos que mutualidade é o amor na prática, é a prática do amor. Então, tem uma outra linguagem também usada para definir mutualidade no português, que é reciprocidade, né? Então, são mandamentos recíprocos ou mandamentos da mutualidade, né? Então, é possível você acha que é possível uma igreja não exercitar a mutualidade, ser igreja e não exercitar a mutualidade? Então, não é possível. Por quê? Porque a mutualidade, ela tem um princípio e uma raiz. É Cristo. Ninguém pratica mutualidade sem estar nessa raiz, sem ter Cristo no centro da vida. E a pessoa, quando se torna igreja, ela acaba, na verdade, o Espírito vem habitar nela, e não tem como ela não praticar a mutualidade. Por quê? Porque o Espírito vai levar ela a praticar a mutualidade. Porém, esse assunto é amplo. Esse assunto Jesus falou, os apóstolos falaram. Então, é um assunto para que a igreja pense, estude, se aprofunde e pratique, né? E ore a respeito. Então, assim, igreja que a igreja pratica a mutualidade. Então, por exemplo, estou só dizendo que se eu nasci de novo, eu vou praticar a mutualidade. Então, para quê? Por que tem um mandamento, já que eu vou praticar naturalmente? Por que tem um mandamento? Por que a Bíblia fala tanto desse assunto? Então, porque o que acontece? Eu vejo assim, as Escrituras, ela diz que nós temos fases na vida como toda criança. Quando nós estamos em Cristo, nós temos
nós somos como uma criança, se entregamos para Cristo hoje, somos como uma criança. Nós temos a fase ali também de adolescência, de amadurecimento, de adulto, e nessas fases que a gente vai passando na caminhada cristã, a gente vai aprendendo mais sobre os temas importantes das Escrituras. E nesses temas importantes das Escrituras está esse mandamento de mutualidade. Nós não conseguimos exercer esse mandamento sem crescermos em Cristo. Nós precisamos, no crescimento, a gente vai começando a ficar parecido, do jeitão de Cristo. E conforme a gente vai entendendo a obra redentora de Cristo e quem é a pessoa de Cristo, a forma com que Cristo agiu, a forma com que Cristo falou para a gente agir, a gente vai começando a entender a forma com que Cristo age com a gente todos os dias. Isso vai ajudando nós a praticar, exercer e se aprofundar nesse tema mutualidade. Então, por exemplo, quando nós entendemos assim, Cristo me perdoou. E ele não só me perdoou há 12 anos atrás, quando me converti. Não, ele me perdoa todos os dias, porque todos os dias eu vejo falha em mim. E aí eu começo a entender isso. E aí eu começo a me deparar com uma situação que eu preciso perdoar. É uma situação onde que me machucou, eu estou sendo injustiçado, mas eu preciso liberar perdão. E aí eu começo a entender que a paciência que Cristo tem comigo, eu começo a entender, é um crescimento isso, irmãos. A paciência que Cristo tem comigo, o amor que Cristo teve por mim, antes da fundação do mundo e antes de eu conhecer Ele, porque em João 17:20 fala que Ele orou por mim, orou por vocês, antes de a gente conhecer. Quando a gente vai se aprofundando nas verdades de Cristo sobre nossas vidas, no passado, no presente e no futuro, agora fica fácil exercer esse mandamento de perdoar. É interessante, né? Como a gente já foi alcançado pelo amor de Deus, assim como a gente tem o amor do pai e da mãe, né? Só que o pai e a mãe vai ensinando as regras da casa, né? Ó, aqui em casa é assim. Sua mãe falava isso, minha mãe falava para mim. Aqui não, em casa é assim. E era os mandamentos da casa, né? Então eu já sou filho dela, né? E é isso, né? A palavra vai nos lembrando, vai pontuando pra gente, né? O caminho que a gente deve percorrer. Lowell Bailey, ele escreveu um livro muito bacana que chama Os 25 Segredos para derrotar a crise da mutualidade. E por que ele diz isso? Porque a nossa sociedade, ela é a sociedade no mundo, né? Ela é estabelecida em classes, algumas inclusive em castas, né? A Índia, por exemplo, são castas, e é uma coisa horrível. A gente que é do Ocidente aqui, vê, né, a sociedade em castas, por exemplo, da Índia, a gente fica chocado de ver como que acontece tão violenta, né? Essa divisão de castas. Então, como eles são, como a maioria dos indianos, né? Eles são de religião kármica, que acreditam, né, na reencarnação e no processo de purificação através da reencarnação. Eles entendem então que a pessoa nasce com o karma de ser aquela casta e ele nunca vai chegar numa casta superior. Então, se ele nasceu para ser um escravo, ele vai ser escravo a vida toda, né? Bom, eu acho isso terrível, né? Só que nós aqui do Ocidente, de uma outra maneira, também temos as nossas separações de classe, né? Então, separação de classe ou por questão econômica, social, de status, né? De status, de cor, né? De gênero, de sexo, né? Homem, mulher, de idade. E aí nós começamos a observar que o evangelho, ele pega esse conjunto todo, né, que a sociedade trabalha, que é de castas ou de classe social, e ele alinha todo mundo, né? Alinha todo mundo. A palavra do Senhor nos mostra lá em Atos, né, no capítulo 2, o apóstolo Pedro é que diz, né, quando o pessoal ouve aquelas expressões nunca vistas antes entre homens, mulheres, gregos, bárbaros, né, gentios, judeus, né, gente de tudo que é classe social, de tudo que é nível, gêneros, e enfim,
quando esse pessoal começa a expressar o Espírito Santo que agora está habitando neles, os que estão de fora e não receberam isso falam: o que é isso que está acontecendo aí? Aí o Pedro fala: isso é o que o profeta Joel profetizou, dizendo que o Senhor derramaria o Espírito dele. Ou seja, ele viria a habitar em toda a carne, né? Toda a carne é sem distinção de classe, destruição das castas. Que fantástico, né? Fantástico. E é isso que nos une. A Bíblia diz em Romanos 5:3, né, que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, é possível a prática da mutualidade para a igreja. Igreja só existe com a prática. Só existe comunhão com a mutualidade. E por que isso é possível? Por causa da presença do Espírito Santo em nossas vidas. Então a comunhão exige mutualidade. Exige mutualidade. Então se eu digo que eu tenho comunhão com você, mas não me envolvo com você, ou não me preocupo com a sua necessidade, ou não tenho compaixão, ou isso então não é comunhão. Não, isso não é comunhão. Por isso que esse assunto é importante. É como você falou, igreja não é um shopping, né? Igreja é uma família. E com família a gente se envolve com os problemas, a gente se chateia mesmo, a gente briga, a gente sorri. E esse conceito de família tem que estar no meio de nós. Então nós não podemos, só existe comunhão quando tem essa mutualidade, quando existe esse contato. Às vezes nós estamos frequentando algum lugar e estamos dentro de uma comunidade, mas a gente faz como um passeio. Venho nos domingos e aí eu vou para casa e durante a semana eu não tenho contato com ninguém, eu nem quero ter para não ter problema. Então isso é meio que da natureza do ser humano. Às vezes a gente quer se afastar de tudo já para não ter problema. E não, o Evangelho nos chama para uma outra caminhada. Essa caminhada de aprender o que é o amor. E o que é o amor é suportar o limite do outro. O que é o amor é olhar o outro. Irmãos, Deus resolveu ser amado. E Deus resolveu ser amado no outro. E agora Deus quer abraçar o pastor. Mas Ele quer abraçar através da minha vida. Deus quer socorrer o Paulinho, mas Ele quer socorrer através da minha vida. E aí nós vamos aprendendo, porque nós precisamos aprender isso daí. Nós não sabemos ainda não. Perfeito. E o Lowell Bailey, ele separa em 25 segredos, né? Bom, essa palavra segredos eu não acho ela tão legal, mas é o que a Bíblia fala, né? 25, olha que interessante, que são exercícios de amor da igreja, do discípulo para com o outro. Então amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar-se, suportar, não ter inveja. Crente tem inveja, ou Ailton? Tem, pior que tem. Misericórdia. Pior que tem. Meu Deus. Vamos lá. Pastor, a nossa comunidade não. Não, sim, aqui com certeza. Eu imaginei que era isso mesmo. Sujeitar-se, suportar. Então ele está falando de, amar, aceitar, saudar, cuidar, sujeitar-se, suportar. E aí vem não ter inveja. É mandamento. Não julgar, não queixar, não falar mal. Falar mal? Mas você já viu o crente falar mal do outro? É difícil ver, viu? É muito difícil. Aqui, realmente, eu não vejo muita coisa assim. Essa igreja aqui é maravilhosa. Eu vou congregar aqui. Não falar mal, não morder, que significa não ser grosseiro, né? Não provocar, não mentir, confessar pecados, perdoar, edificar, ensinar, encorajar, aconselhar, falar com salmos, ou seja, conhecer os salmos para compartilhar, servir, levar os fardos, hospedar, ser bondoso, orar. Então, 25 caminhos, né, segredos para acabarmos com a falta de comunhão. Ailton, e aquela pessoa que diz assim, tá faltando comunhão na igreja, eu não sinto comunhão com os irmãos, tá faltando amor, e aí, como é que é isso aí? Então, é legítimo essa fala, ela é legítima, ela é... Não, por que não? Porque, na verdade, Deus não te chamou para ser amado, Deus chamou você para amar. Então, nós temos que
que amar as pessoas, nós temos que fazer o que Cristo mandou fazer. Então, na verdade, a gente a mutualidade ela não é cobrada, é algo que acontece naturalmente de acordo com o nosso relacionamento em Cristo, né? Então a palavra mandamento, normalmente ela traz esse ar de peso. Isso. Então, por exemplo, eu tenho que, para mim já é um problema. Desde criança é assim, né? Sim. Quando o pai fala assim, você não pode fazer isso, ou tem que fazer aquilo, mandamento, a criança já fica brava desde já. E parece que a gente leva isso para a vida, né? Então. E quando a palavra vem dizendo assim, mandamentos da mutualidade, ou seja, mais fardo para mim, eu vou ter que... Como é que é isso aí? Então, como é que é exercitar esse amor de maneira leve, libertadora, restauradora, sem que seja um fardo, né? Eu tenho que amar, aceitar, eu tenho obrigação minha agora aceitar, eu que escolho quem eu quero aceitar. O mandamento recíproco diz o quê? Não, você tem que aceitar, saudar, cuidar, eu tenho que cuidar, cada um que cuida de si. Não, o mandamento é esse, você tem que cuidar e sujeitar-se. Eu tenho que me sujeitar ao Ailton. Eu tenho que me sujeitar ao Ailton. Mas esse cara, não é o caso dele, mas esse cara é arrogante, mas é mandamento, eu não tenho. Se é mandamento, irmãos, mandamento não é sugestão, é mandamento. E aí, Ailton? Então, para você ver, todos esses itens que você falou, de cuidar, se sujeitar, de não ter inveja, olha como é importante, gente, a gente se aprofundar, e enquanto nós estivermos na caminhada da vida aqui, a gente tem que ouvir a respeito da mutualidade. Por quê? Caiu aqui, calma aí. Por quê? O que acontece? Pode perceber, o que você consegue fazer hoje, às vezes hoje você está ali numa consciência onde que você não fala mal das pessoas, porque você já recebeu essa consciência do Senhor, você já entendeu o que o Senhor falou a respeito, que não pode maldizer o seu irmão. Mas daqui a um ano, irmão, quando você menos espera, você pode estar falando mal do seu irmão. Então, são mandamentos que nós precisamos sempre estar ouvindo, porque são para ficar parecidão com Jesus, nós precisamos estar sempre refletindo e aprendendo sobre isso. Isso enquanto nós estivermos na nossa caminhada de vida aqui na Terra. Outra coisa que o pastor falou, a mutualidade ela não é praticada como um fardo. Eu gosto de um texto que eu queria que vocês abrissem aí, ó. Em 1 João, vou pôr aqui. João. Então, eu estou meio atrapalhado aqui, gente. Vai tranquilo aí. 1 João, capítulo... Vamos ler a partir do capítulo 4, 21. Porque ele vem falando de um assunto a respeito do amor, né? E aí ele vai falando a respeito desse mandamento da mutualidade. Ó, João 4, 21, ele fala assim, ó, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Aí no 5, no versículo 1, ele fala, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Quais são esses mandamentos? Os mandamentos ele fala aqui no versículo 21. Ele fala que o mandamento é esse, quem ama a Deus, ama também seu irmão. Aí olha que interessante aqui, gente. No 3 ele fala assim, ó, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Então, esse mandamento da mutualidade, nós não podemos carregar como um fardo. Por isso que a gente volta a falar. Nós precisamos nos conectar, nos aprofundar na pessoa e na obra de Cristo. Só assim, irmãos, naturalmente, perdoar será mais fácil. Suportar o outro será mais fácil. Me dá um exemplo prático, então. Por exemplo, eu tenho que perdoar alguém que me fez mal. E me parece que quanto mais longe a pessoa mais fácil é de perdoar. Verdade. Quanto mais perto ela é mais difícil. Só que como a gente vive em comunidade, então perdoar os de perto é tudo difícil, então. E aí, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, com essa dificuldade? Eu tenho que perdoar, é um fardo. Que processo que você entende que opera em mim, que me faz eu
perdoar com leveza, quase que com naturalidade. Baseado nesse texto mesmo aí que nós lemos de João tão rico aí. Certo, certo. Então não é um fardo, como o pastor falou. O que acontece? Eu acho que a gente precisa nos enxergar. Precisamos fazer um inventário de quem somos. Precisamos se conhecer. Por quê? Porque quando nós começamos a nos conhecer... Vocês pecaram hoje, irmãos? Fala a verdade. Se eu começar a pensar aqui no que eu já fiz hoje, capaz de eu acabar a reunião e ficar de joelho. Então nós precisamos fazer esse diariamente, porque de vez em quando nós achamos que estamos bem. Nós não estamos bem, nós precisamos fazer esse inventário, esse autoanálise de si mesmo, para saber o tanto que Deus é bondoso com a gente, tem paciência com a gente, suporta a gente, entende muitas vezes, age com graça, não faz aquilo que nós merecemos e tem misericórdia da gente. E aí quando essa revelação vai começando a ficar mais clara para a gente de quem nós somos, agora fica mais clara de entender o outro. Enquanto nós não nos enxergamos e não enxergamos quem Deus é para nós, o que Ele faz por nós, é mais difícil nós compreender as dificuldades, as limitações do outro. Perfeito. É isso mesmo, né? É interessante isso, né? Sempre que eu vou orar ao Senhor e eu peço perdão para Ele, parece que a minha necessidade de perdão me faz lembrar da necessidade de perdão do meu irmão, né? E aí eu tenho que exercitar esse perdão, porque você recebe o perdão do Senhor, né? O Espírito Santo te visita, você sente a alegria do Espírito Santo, né? É isso, né? Você fala, quem sou eu para não perdoar, né? Como não perdoar se eu fui perdoado, né? Então, é isso aí. Agora, se eu falar para vocês, perdoar é fácil? Não, irmãos. Lógico que não é fácil. Mas existe um caminho, e o caminho Cristo mostrou. Vocês sem mim, vocês não podem fazer. Vocês precisam olhar para mim, olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Olha para Jesus. E outra coisa, Jesus, através do perdão que ele expressou na cruz, da graça dele que expressou na cruz, vem o perdão dos nossos pecados, certo? Então ele quitou nossa dívida e manifestou graça, ele se esvaziou de si mesmo. O perdão, irmãos, é esse exercício, é o exercício de nós abrir mão do nosso direito e manifestar aquilo que Deus manifestou em nossas vidas, quitar a dívida do outro, manifestar a graça. Graça é um favor imerecido, então a pessoa não precisa merecer. A dívida dela está dada, porque nós entendemos que Deus quitou a nossa dívida. Então quando a pessoa diz assim, eu tenho o direito de estar assim, eu tenho o direito de não perdoar, o que ela está falando, vamos dizer assim, seria... Si mesmo. Esse trabalho de negação de si mesmo, ele é contínuo nas nossas vidas. E conforme nós vamos aprendendo a negar a si mesmo, como Cristo também negou a si mesmo, se esvaziando, e ele indo para a cruz, por amor e manifestando graça e perdão, esse mesmo exemplo de Cristo, quando nós vamos exercitando na nossa vida, aí a caminhada, os mandamentos começam a ficar mais leve. Perfeito. Mas é uma caminhada. Perfeito. Então, irmãos, a gente vai entendendo que os mandamentos recíprocos, ou mandamentos de mutualidade, na verdade, é eu e você colocarmos em prática aquilo que Jesus colocou em prática. É isso aí. Então, Jesus fez isso e ele está dizendo, vocês vão fazer igual. É isso aí. E entre vocês. Perfeito. Glória a Deus. Irmãos, eu lembro de Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, se eu tenho esse poder de Deus, que é o Espírito Santo, eu vou produzir esse fruto. Porque Ele me deu poder para isso. É isso aí. E a evidência que nós estamos cheios do Espírito Santo é mó legal, né, gente? Às vezes a gente pensa assim, nossa, o fulano de tal tá cheio do Espírito Santo, porque a gente vê a pessoa... Caiu a nossa transmissão na leitura que o Ailton estava fazendo no livro de Efésios, capítulo 5. Então ele vai continuar a leitura e a gente retoma a nossa conversa. É isso aí, irmãos. Isso daí é o inimigo, viu? Tô brincando, viu? Vamos lá. No versículo 18, ele fala assim, ó. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo.
falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora a mutualidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Perfeito. Nessa leitura, a gente então entendeu isso, né? Que o exercício da mutualidade é possível porque agora nós temos o Espírito Santo. E quanto mais a gente se enche dele, mais naturalmente ou com mais leveza nós vamos Praticando a mutualidade. Show, isso aí. Muito bom. Surgiu uma pergunta ali. Eu tenho o direito de me irritar com meu irmão? Ô, irmão, fica à vontade. Você se irrita com ele e pode esperar que ele vai se irritar com você também, que você não é a última bolacha do pacote. A gente normalmente tem essa sensação, né? Mas e aí? Tem o direito de se irritar? E o que a Bíblia fala sobre isso? Então, em Romanos 12, a Bíblia diz assim, que se possível, tenha paz com todos os homens. Mas, por isso que fala se possível, às vezes acontece mesmo a gente se irritar. Mas a respeito dessa pergunta, é legal a gente entender um pouquinho o que é ira, né? Então, Efésios 4, 26, irmãos, fala assim, ó, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, irado, às vezes acontece isso com a gente, mas nós temos que entender que isso não pode gerar uma amargura no nosso coração, e não deixar, muitas vezes, essa situação se prolongar para o outro dia. Não deixa que o sol se ponha sobre a vossa ira. E a Bíblia diz, não dê lugar ao diabo. Então, precisamos ficar atento. E quanto mais, irmãos, nós entendermos o limite do outro, menos irritado nós vamos ficar com ele. Verdade. E eu acho que quanto mais a gente vai, o assunto que você falou anteriormente, quanto mais a gente vai experimentando essa graça de Deus em nós, a gente vai ficando mais longânimo com o outro, né? Mais benigno. Sim, mas não tem o direito de... perfeito, sim. A resposta é sim, mas não tem o direito de alimentar, né, essa ira. É isso, muito isso bom. Mesmo. Muito bem, prática da mutualidade, né? E como é que é a mutualidade na prática, né, na vida comunitária? Os ministérios que o Senhor nos deu, que o Senhor dá à igreja, nós lemos lá na epístola de Paulo aos Efésios, né? Que o Senhor deu à igreja, né? Ministérios. E ministério, irmãos, não tem a ver com hierarquia, né? Tem a ver com serviço, né? Então, ministérios de apóstolo, profeta, evangelista, pastor, mestre, né? Então, tem a ver com serviço. Então, uma das maneiras que o Senhor, um instrumento que o Senhor deu à igreja para que todos, sem exceção, exerçam a mutualidade, que é o serviço, né? É através dos ministérios, né? É isso aí. E quando Paulo fala dos ministérios, ele traz essa figura de corpo, né? Isso. E essa figura de corpo é bem simples e é bem eficaz para explicar o que é um ministério, o que é essa mutualidade e tudo que Deus dá para nós, para que serve? Para que serve os ministérios? É para edificação da igreja. Então, quando a gente pega essa figura do corpo, o meu dedo não é mais importante que o meu pé. Tudo é importante no meu corpo. Por mais que as pessoas tenham ele como menor, mas ele é importante. Ele serve para me coçar a cabeça, ele serve para me fazer uma porção de coisas. E ele pode te trazer sofrimento se ele não estiver bem, né? Isso. Você vê que esse conceito essa figura de corpo é muito importante, porque quando nós entendemos que, uma unha encravada dói o corpo inteiro, e eu sei o que é isso, que eu tive unha encravada, e aí nós entendemos que a dor do irmão tem que ser a nossa dor, né? Perfeito. Muito bom, né? Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. Olha que texto fantástico. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesma em amor. Ou seja, né, então, cada parte do corpo é ligado um ao outro pelas juntas, né?
E esse movimento traz saúde para o corpo e um crescimento, e crescimento, né? É crescimento saudável, né? Então é um exercício em amor. Então, o Senhor tem te chamado, meu irmão, a mim também, para nós servirmos a Ele, servindo a igreja. Não tem outro jeito de servir a Deus, irmãos, sem servir o corpo dele, né? O que eu e você temos que Ele não tenha nos dado? O que eu tenho e o que você tem, Ele nos deu. Isso quer dizer que Ele não precisa do que eu e você temos, já que Ele que nos deu. E eu digo isso em relação a dons espirituais, dons naturais, né, habilidades, né, talentos, né? Ele que nos deu tudo. Mas ele nos chama a servir ele. E como que eu sirvo ele? Servindo o próximo, exercitando a mutualidade, exercitando esse serviço para o bem do outro. Então é interessante também, Ailton, que o dom não é para eu brilhar, não é para eu me destacar, não é para eu ser valorizado, né? Para eu me sentir valorizado, né? Para eu ter o meu ego massageado, né? O dom é só para edificar o outro. Ou seja, o meu dom, assim, para usar uma linguagem, né, no sentido bíblico, né? É para a glória de Deus e para o bem do outro. É isso mesmo, né? É isso aí. Deus é glorificado no amor ao próximo, né? Coisa linda. Deus resolveu ser amado no próximo. Então, por isso que a Bíblia diz: quereis, comeis, bebeis ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Então, como o pastor falou, eu acho que, você vê como que olha que interessante, a gente está falando de unidade, e essa semana aconteceu comigo uma situação que esclareceu mais ainda o assunto, né? E o mistério do Evangelho. Eu estava passando essa semana, foi semana passada, eu estava um pouco angustiado com os problemas, e não era com ninguém, irmãos, com ninguém, não era com ninguém da comunidade, com minha família, era algo comigo, comigo. E depois de 2 dias, o Paulinho, irmãos, o Paulinho mora em São Bernardo? Diadema, desculpa, o Paulinho mora em Diadema, e eu não tenho tanto contato com ele, nessa quarentena, então a gente está distante. E para você ver, ele me passou uma mensagem falando que Deus mostrou para ele em sonhos, irmãos. Que coisa linda, né? Deus mostrou sonho para José. Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente. Ele continua se manifestando através dos seus filhos. E mostrou para ele e eu em sonhos com a situação que eu estava passando. E ele falou assim: Ailton, não sei se você está passando por isso, eu orei por ti. E aí ele me avisou. Isso me trouxe uma reflexão a respeito de unidade, do cuidado de Deus, do manifestar em Deus. Deus podia ter falado diretamente comigo, mas você percebe? Deus usa o corpo para a glória dele. Isso eu acho fundamental para a gente entendermos, irmãos, que a caminhada é em comunidade. E é fantástico isso, né? Edificou muito a minha vida e edificou a vida dele. Porque o dom espiritual, ele edifica a vida de quem está sendo usado e a vida de quem está recebendo um benefício através desse dom. E tudo isso para a glória de Deus. Glória a Deus. O exercício dos dons é isso, né? Ele edifica o outro, e quem usa o dom se sente feliz, né? Parte, né? De novo, né? O Senhor, irmãos, ele sabe o que faz, né? Ele dá dons ao povo dele, e à medida que eu exercito esse dom, eu faço isso cumprindo com leveza um mandamento. O salmista fala, irmãos, o mandamento do Senhor é bom, é suave, é como favo de mel. Você fala, esse cara é masoquista, é louco? Não. Ele foi envolvido pelo amor de Deus e ele entendeu que compartilhar esse amor, né, é cumprir o mandamento. E ele faz isso com alegria. De novo, né? A mãe e o pai que ama intensamente o filho e faz isso com alegria, com prazer. E é um mandamento, né? É um exemplo prático, né? Quando a gente tem aqueles homem machão, né? Que em casa tem uma autoridade e tal, e não quer ajudar a mulher em nada, e aí a mulher parece uma empregada escrava, né? E aí, eu já fui mais ou menos um desses, viu, irmãos? Aí a gente vem pro Evangelho, quando a gente chega no Evangelho, cara,
A gente vai aprendendo, e antes de conhecer o evangelho, a mulher fala assim, ó, me ajuda aqui na louça, ele pode ir, mas ele vai assim, emburrado, mas aí a gente vai, encontra o evangelho, Jesus começa a ministrar em nosso coração, a gente vai aprendendo sobre mutualidade, aí agora a mulher dele não fala nada, ele está lá lavando louça, está ajudando na casa. Isso daí é fantástico, perfeito, né? Na prática, né? As coisas vão mudando, muda dentro de casa, nós não percebemos, quando vai ver naturalmente, pô, minha mulher não vai trabalhar sozinha, não. Eu tô aqui em comunidade, a casa é nossa, né? Mas você vê, esse conceito e essa profundidade da mutualidade nos ajuda muito a entender esse... Música do Arnaldo Antunes, né? A casa é tua. Então, pô, põe a mão na massa aí, né? A vida comunitária é isso, né? E isso envolve os filhos também, né? Isso aí. Então é pequenininho, coitadinho dele, né, mão? Bota ele para fazer também, né? Não, lá em casa, gente, cada um tem a sua tarefa e agora o Samuel fica assim para a Júlia. Júlia, bacia e a toalha, pega a bacia e a toalha. Porque a gente aprendeu sobre o servir, né, um ao outro, o serviço. E aí a gente leu João 13 e aí eu ensinei eles tudo e agora toda hora um cobra o outro. Cadê a bacia e a toalha? Mas é isso aí. Perfeito. E mutualidade e pequenos grupos. A gente fala muito de pequenos grupos aqui na comuna, né? Existem vários nomes que as pessoas usam. A gente gosta desse pequeno grupo porque é a ideia de alguma coisa pequena mesmo, né? Que traz proximidade, intimidade, né? Uma reunião intimista. E é muito legal a gente poder ter essa experiência, né? E o pequeno grupo, Ailton, você entende que o pequeno grupo é uma criação nossa, é um modismo da igreja, ou é um ambiente, uma ferramenta criada por Deus para o exercício da mutualidade? O que você acha? Como é que a gente vê isso nas Escrituras? Bom, primeiro que no início, depois que Cristo ressuscitou e a descida do Espírito Santo, eles se reuniam em casas, né? Então já era pequenos grupos. Então isso não é invenção nem modismo, isso é do Evangelho. Isso já é realmente, como o senhor falou, é um exercício de fé da mutualidade, os pequenos grupos. É onde que nós nos aproximamos, que nós começamos a ter afinidade um com o outro, e a gente começa a se preocupar. Irmãos, ontem me deu uma saudade de 2 irmãos, e eu falei para minha mulher assim, compra umas esfirras para os irmãos ali. Ela, mas por quê? Não é aniversário, não é nada. Não é nada, me deu saudade dos irmãos. Sabe, os pequenos grupos vai nos trazendo essa afinidade, sabe? Ela vai nos trazendo essa aproximação e aí a gente começa a caminhar mesmo, se preocupando e como família, né? Legal. Às vezes acontece isso, né, irmãos? As reuniões grandes, elas acontecem, né? E as reuniões grandes, pelo que a gente entende no Novo Testamento, era o encontro de vários pequenos grupos. Né, quando Pedro faz os discursos dele lá, tem vários pequenos grupos ali atuando, né? E os grandes encontros, eles são necessários, eles são úteis, mas o exercício da mutualidade, ele é mais fácil, né? Ele é mais prático, ele é mais efetivo, né? No pequeno grupo. Porque lá no grande grupo, irmãos, a gente ouve a pessoa falar assim, olha, diga para o seu irmão, eu te amo. No pequeno grupo, você não precisa virar para o irmão e dizer eu te amo. No pequeno grupo, você vai ouvir ele, porque ele vai falar do problema dele. Né? É isso aí, ó. E quando a gente está em um grande grupo, dificilmente alguém vai compartilhar com você uma necessidade ou uma fraqueza. Mas nos pequenos grupos é onde que nós somos quem somos. Nós parece que ficamos sem máscaras mesmo e compartilhamos necessidade, fraquezas, dores, alegrias. E aí realmente a mutualidade ela é praticada, né? Ela é exercida. Então é muito importante os pequenos grupos, mas também não desprezando, né, a nossa reunião, que também é tão importante quanto os pequenos grupos. Eu acho que é natural, você vai à reunião maior mais motivado, mais animado, motivado no sentido, eu tenho mais motivos para ir, quando você participa de um pequeno grupo, ou de vários pequenos grupos, né? Você participa do pequeno grupo dos adolescentes, dos homens. Ah, não, agora é pequeno grupo só dos homens. Mas eu também participo do pequeno grupo de voluntários, eu participo do pequeno grupo do presbitério, por exemplo, né?
Então você vai, é uma rede, né, de relacionamentos, é uma rede que vai se fortalecendo e vai te dando oportunidades para você exercitar os seus dons, seu serviço, né, seu ministério. É fantástico essa oportunidade de nós exercitarmos os nossos dons, né? Acho que tem uma pergunta que surgiu, você ia falar? Pode falar, Hilton. Não, isso que o pastor falou é importantíssimo. E o objetivo também, um dos objetivos do pequeno grupo, irmãos, tem esse sentido de nós sentirmos parte do grande grupo. Senso de pertencimento. Senso de pertencimento. Por quê? Porque quando nós chegamos na igreja e não participamos de pequenos grupos, o domingo é bem gostoso, um culto caloroso, mas quando dá meio-dia a gente não consegue prolongar uma conversa, um compartilhar de vida. Então a gente precisa desses pequenos grupos, a gente precisa de um passeio muitas vezes, né? É verdade. No grande grupo, né, a gente fala, pais, irmãos, e como você falou, pede oração, ora pela minha família. Eu ouvi isso essa semana, uma pessoa falando sobre isso. No pequeno grupo, a pessoa vai lá e abre o coração dela e diz, olha, eu estou com um problema no meu casamento, com a minha esposa ou com o meu filho, e fala com liberdade. Por quê? Porque ali todo mundo já aprendeu que nós somos semelhantes. Nós lidamos com... Todos nós temos as mesmas dores de barriga. Todos nós temos as mesmas aflições, sente a mesma necessidade. E aí quando aquele irmão recebe aquela bênção, porque nós estamos orando por ele, é uma celebração, né? É uma festa. Você vê, pastor, Tiago fala para a gente confessar as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam curados. Isso. Agora, você já viu alguém confessando a culpa, irmão? Você confessando o pecado num culto de domingo, num culto grande? Para ser curado? Para ser curado. Mas em pequeno grupo, muitas vezes há confissão de pecado, a pessoa abre o coração, se expressa de todas as dores, todos os fracassos dela. Você vê a importância, né? Perfeito. No pequeno grupo, então, nós exercitamos... O pequeno grupo é um ambiente para exercitar mutualidade e é um ambiente proposto por Cristo. Irmãos, o próprio Jesus tinha o pequeno grupo dele. É verdade. Ele tá mal, então ele fala, ô Tiago, ô Pedro, ô João, vem aqui, meu, eu tô angustiado, tá difícil. Meu, quem tá falando isso é o Deus encarnado, né? Mas ele é gente. Ele tem nervos, ele tem emoções, ele tem, né, aflições. Então ele está angustiado, né? Então ele chega e fala, pessoal, vem aqui, eu preciso que vocês orem por mim. O pequeno grupo dele falhou, pisou na bola, né? Mas porque abandonaram ele, dormiram, né? Dormiram. Então, mas acontece, pequeno grupo é para isso mesmo, né? Esse pequeno grupo depois se fortalece e você vê Pedro com a linguagem de misericórdia, Tiago, né? Falando de exercício de amor, né? Que fantástico. No pequeno grupo nós exercitamos a mutualidade. Tem uma pergunta aqui. Gostaria de saber, com essa onda dos desigrejados, porque eles se denominam assim, se é possível ser corpo fora do corpo. Se não congrego, é possível ainda exercer a mutualidade como corpo? Interessante, irmãos, olha, ser corpo é estar em Cristo. Então, se você está em Cristo, você está no corpo. Tem pessoas que estão em processos de tratamento terapêutico, estão internados no hospital e ficam lá meses e às vezes anos, né? Tratamento. E ele não pode congregar. Ele não pode ir para uma reunião, para um culto. Nossos irmãos que fazem capelania aqui, no Hospital São Paulo, vários irmãos, recebemos irmãos aqui que fazem capelania e compartilharam isso, pessoas que desejam congregar e estão impedidos porque estão enfermos. Aí esses irmãos vão lá e supre eles no exercício de pequeno grupo, né? Então esses irmãos estão impedidos, mas estão em comunhão, né? Me parece, irmãos, que o assunto dos desigrejados é um ressentimento à instituição. E a instituição, irmãos, ela é falha mesmo, a instituição falha, a instituição erra, a instituição tropeça.
Infelizmente, há instituições que são criadas só para explorar, para enriquecimento, para se apoderar das pessoas e do que as pessoas têm. Nós precisamos distinguir, né, o que é igreja e o que é a instituição. Agora, o meu ressentimento com a instituição não deve me excluir da comunhão, né? O Senhor Jesus disse o quê? Onde tiver 2 ou 3, está aqui, ó. 2. Aqui está a igreja, irmãos. Está a igreja. Não é o espaço onde eu estou, é com quem eu estou. Agora, como que é esse lance de eu ter comunhão com o irmão e não querer estar com os demais irmãos? Posso até por um período ficar meio chateado com os irmãos, mas se eu estou em comunhão com o Senhor, é relacionamento vertical, e tenho comunhão com meu irmão aqui, são 2 só, não é uma multidão, só 2. Eu naturalmente quero estar conectado com outros, porque eu vou exercitar a mutualidade, os dons que o Senhor me deu, os talentos. Eu tenho um dom que eu uso que edifica o meu irmão, mas tem outros dons que eu uso que vão edificar outros. E eu preciso estar com esses outros para exercitar esse dom. Então não é possível a gente ser igreja sem estar vivendo em comunidade, né? A vida comunitária, irmãos, o Senhor Jesus disse no texto que nós lemos. As pessoas vão saber quem eu sou, vão me conhecer, porque vocês vivem em comunidade. Viver em comunidade não é viver amontoado, é no exercício da mutualidade. Por isso que, no resumo aqui que o Ailton falou, ele falou, como é que você falou? Mutualidade é a prática do amor. Então se eu estou exercitando mutualidade, se eu amo, estou colocando isso na prática, não é em outro lugar, senão na comunidade de fé. Você ia falar? Então, e você vê que isso não é algo recente, né? É algo já antigo. E parece que esses desengrejados, eles estão se espalhando, eles estão aumentando. Justamente tem esse motivo que o pastor falou, e tem outros motivos, irmãos, que por isso que é importante nós crescermos em Cristo. Nós sabemos a forma de andar em Cristo, como a Bíblia diz, aquele que está nele deve andar também como ele andou. Por quê? Porque isso tem um monte de gente que está nessa caminhada de não quero saber mais de igreja. Essas pessoas, você vai conversar com elas, tem um caso diferente do outro, né? Mas a maioria delas você vai conversar, muitas vezes está chateado porque nunca ninguém visitou a casa dele, nunca um irmão ligou ou alguém falou alguma coisa no culto que ele não gostou e ele saiu. E aí você vê que é mais um entendimento, precisa de discipulado. Tá aí a importância de nós aprendermos o que é mutualidade, o que é andar em família, o que é estar no Evangelho e em Cristo. Qual é a caminhada que Cristo te chamou? Não foi uma caminhada solo, como o pastor fala. É uma caminhada em família. E aí nós irmos até esses irmãos e ministrarmos a eles, né? Ministrarmos, falarmos com eles aquilo que nós temos aprendido, né? Com atitudes. Agindo com mutualidade na vida deles. A melhor forma de ensino é a gente agindo com mutualidade na vida deles para que eles vejam e sintam o amor de Cristo. Como João 17 fala, né? Eles vão reconhecer a família de Deus quando vocês andarem em unidade. Então nós andamos em unidade e aí eles veem a diferença. Porque tem igrejas que estão escandalizando, tem comunidades, organizações, né, que estão escandalizando. E aí afasta mais as pessoas. Agora, nós precisamos entender o conceito da mutualidade, andar em unidade, para que nós sejamos imãs para essas pessoas que estão desigrejadas, que muitas delas são igreja de Cristo, só estão precisando de um discipulado, precisando de se arrepender, precisamos orar por elas. E como fazer discipulado se não estiver junto, né? Isso, Discipulado, a palavra discípulo, que era uma palavra muito usada por Jesus e pelos apóstolos dele, né? Uma palavra que a igreja usava abundantemente, mais de 260 vezes aparece no Novo Testamento essa palavra, que é aluno, é o que anda junto, é o que aprende, né? Então, como é que a gente faz isso, né? Longe. Hoje nós estamos fazendo aqui uma transmissão e ensinamentos e pequenos grupos pelas mídias. Mas, irmãos, nós sentimos a necessidade de estar com os irmãos. E assim que isso passar, e que bom que esse tempo seja um tempo para nós pensarmos nisso, assim que isso passar, a gente quer estar junto, a gente quer estar com o irmão, sentir o irmão, pôr a mão no irmão,
né? Por quê? Porque esse é o ambiente que nós nascemos, né? No ambiente de acolhedor, onde a gente ouve o irmão, onde ele estende a mão, onde ele ouve a nossa conversa e a gente compartilha a necessidade, onde ele ora por nós, né? Nesse ambiente familiar, de vida, né? De família de Deus, né? A vida da igreja, irmãos, está na comunhão. Deus é comunidade. Deus é a triunidade vive em comunidade. Como eu não vou viver em comunidade? Bom, eu não viver em comunidade é eu não ser igreja, porque é assim que vive a sociedade sem Deus. O Senhor nos chama para sermos igreja, que é a comunidade de fé, a união daqueles que foram conectados em Deus por Cristo Jesus e viraram uma rede. Hebreus 10, 25, a Bíblia diz assim: não deixeis a congregação como é costume de algum. No século I já, né? Você viu que isso é antigo? Não deixeis a congregação, depois você olha na sua Bíblia aí, Hebreus 10, 25, como é costume de algum. Ainda mais que se aproxima aquele dia da vinda do Cristo. É isso. Então, precisa olhar para as Escrituras e falar: o que eu estou fazendo? Estou vivendo como em Cristo? Por que ele fala para a gente não deixar a congregação? Porque na congregação há uma comunidade. Uma vez eu conversando a respeito de um menino que também estava afastado da igreja, um amigo meu, e eu falei sobre esse texto: não deixa a congregação, né? Aí ele falou assim: a congregação daqui que fala é a congregação da palavra. Irmão, você percebe, né? A palavra congregação já é o ajuntamento de pessoas. Então ele está falando para não deixar de se ajuntar com pessoas que comungam da mesma fé, porque no nosso ajuntamento acontece a mutualidade, a edificação do corpo de Cristo, a glória de Deus é manifestada. Você vê? Tem um livro, o nome do livro é Explorados em Nome de Deus. Explorados em Nome de Deus. Eu acho que é isso mesmo. Explorados em Nome de Deus. Ele fala de pessoas de todos os níveis sociais, né, que deixaram de viver em comunidade porque foram explorados por líderes inescrupulosos, amantes de si mesmo, idólatras, mais amantes do dinheiro do que do povo de Deus, pessoas que se colocavam como donos da igreja de Deus. E essa lista que eu acabei de ler aqui, de falar para você aqui, é exatamente a lista que o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro indica para nós como a lista daqueles que não são de Deus. Olha a necessidade de eu conhecer as Escrituras para, vendo um líder que é assim, seja ele carismático, alguém que tem poder, habilidade de convencimento, que usa neurolinguística, que usa as técnicas de comunicação moderna, nenhuma técnica dessa passa pelo filtro das Escrituras. Eu pego esse filtro, ponho ele, essas pessoas vão ficar presas nesse filtro e eu vou ficar com as Escrituras. Como que você sabe que a pessoa que está liderando a comunidade, o grupo de pessoas que está liderando a sua comunidade, é um grupo de pessoas que são de Deus, andando com eles. E comparando o que eles falam com o comportamento deles. Alguém diz assim: ah, pastor, mas isso é julgar. Não, isso não é julgar. Julgar é você querer entrar no coração deles e falar qual é a motivação deles. Isso nem eu e você sabemos. Mas nós podemos olhar olhar para a prática deles e dizer: essa prática é errada. E então não vou andar com uma pessoa dessa. E não estou julgando. O Senhor Jesus diz: pelo fruto conhecereis. Você conhece a árvore. Né? Então, se eu estou andando com alguém que é ladrão e se arrepende, é alguém que está no caminho. Se eu estou com alguém que é ladrão e não se arrepende, a árvore é evidente, eu não estou julgando ele. O fruto, a árvore está estragada, né? A árvore, não, ele não está conectado em Deus. Então, vou me afastar desse ladrão. Né? E assim com outros tipos de comportamento. Né? Então, o nosso modelo, irmãos, é Cristo. O nosso modelo é Cristo. Na vida comunitária, nessa exposição que nós fazemos de vida, é natural que haja os conflitos como há em qualquer convivência de grupos, né?
Mas na comunidade de fé, a convivência entre irmãos não traz morte, traz edificação e vida com o exercício dos mandamentos recíprocos ou o exercício dos mandamentos da mutualidade, que é onde nós vamos nos exercitando naquilo que nós aprendemos, aquelas 25 dicas aqui que o nosso irmão deu, né? Sobre amar, não falar mal, perdoar, ser longânimo, ajudar, socorrer, orar, interceder, né? Estender a mão, perdoar, enfim. É um caminho que nós temos que trilhar. O Senhor Jesus, irmãos, ele nos ensinou em o Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus registra as palavras do Senhor dizendo assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é andar junto, fazer discípulo é vida na vida. Eu não consigo fazer discípulo de longe, eu tenho que fazer discípulo caminhando. As pessoas vão percebendo o poder do Evangelho na minha vida andando comigo e inclusive vendo as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus tropeços. E aí eles desconstroem a imagem idólatra que eles podem ter a meu respeito, como se eu fosse perfeito, e descobrem que em Cristo eu e ele somos semelhantes. Mas para isso nós temos que andar juntos, né? Nós temos que caminhar em comunidade. Imagine, irmãos, a Pedro e João, que me parece que tem temperamentos tão diferentes, caminhando juntos e aprendendo juntos, e Tiago lá no meio deles. Tiago, irmãos, os filhos do Zebedeu lá é tudo conhecido como os caras que risca a faca no chão, os filhos do trovão, né? É tudo arretado. Mas depois você vê o João falando, vai ler as epístolas de João. O cara é um homem encharcado de amor, né? De compaixão, de misericórdia. Onde está aquele cara que riscava a faca no chão? Foi caminhando com gente que amava Deus, foi sendo transformado, e é alguém especial no grupo de discípulos, que é provavelmente aquele que o Senhor amou mais, né? Muito bom. Ailton, quer falar alguma coisa ainda? Nós vamos fechando por aqui. A semana que vem nós vamos continuar essa nossa conversa, né? Vamos falar sobre mutualidade, um mandamento, e tem muita coisa bacana para a gente conversar aí para crescermos juntos. Então, é um tema muito rico para a gente estudar, para a gente pensar, né? O pastor estava falando a respeito agora dessa comunhão de andar junto, né, irmãos? E a gente testemunhar e olhar a vida do outro. E nós agora em Cristo não vivemos mais com domínio do pecado, mas nós erramos. Então, quando eu olho para o pastor e eu caminho com ele, eu vou aprender muito de Cristo a respeito da vida, através da vida dele. Mas eu vou ver erros nele. Mas isso é normal. Só que nesses erros a gente vê arrependimento, a gente vê renovo, a gente vê novamente o pastor voltando atrás das atitudes. Agora a gente começa a perceber nas escrituras que os apóstolos eles eram gente como a gente, são mais parecidos do que nós imaginamos, mais parecidos com a gente. Não era estrela, não era super apóstolos. A Bíblia faz questão de registrar uma briga entre Paulo e Silas. Por que eles estavam brigando? No livro de Atos ele registra. A Bíblia diz que eles brigaram, eles tiveram uma contenda, porque Paulo não queria levar João Marcos, que a briga foi entre Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé. Pedro também teve Paulo e Pedro também, mas foi outro assunto. Foi outro assunto. Então a briga era entre Paulo e Barnabé. João Marcos era sobrinho de Barnabé e Paulo não queria levar ele, porque na primeira viagem ele ficou com medo e abandonou a missão. Só que aí você vê, como que eles brigam? Eles conhecem Cristo, andaram com Cristo. Eles brigam, eles são gente. Mas aí você vai ver no livro de Timóteo lá, ele falando lá para trazer os pergaminhos e também trazer Marcos, porque é muito João Marcos, porque é muito útil para a missão. Então você percebe, na caminhada houve reconciliação, houve arrependimento, houve conceito de família, gente. Esse conceito de família, eu brigo com meu filho, eu brigo com a minha filha, eu brigo com meu irmão, mas eu amo eles, eu ajudo eles, eu entendo às vezes eles me entendem, às vezes eu não entendo eles, e é isso aí. Mas nessa troca o amor permanece, nessa troca de conflitos o amor permanece.
Perfeito. Fomos chamados à vida comunitária. Então nós vamos andar em comunidade. E estamos aprendendo isso, irmãos. Não é uma coisa que nós já sabemos, é uma coisa que estamos aprendendo e temos crescido com isso. Glória a Deus por isso. Não há muitas maneiras de ser igreja. Só há um jeito, e é o jeito que Jesus e os apóstolos nos ensinaram. Então não perca tempo procurando novos meios, e formas e métodos de ser igreja. Abra as Escrituras, estude as Escrituras com temor e reverência ao Senhor, e você entenderá o que é ser igreja. O Senhor nos chamou para a vida em comunidade, para o exercício dos mandamentos recíprocos ou da mutualidade, que tem a ver com eu me ver no outro, perceber a necessidade do outro e fazer para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Na prática é isso, né? Muito bom. O Adão fez uma pergunta aqui. Azul. Glória a Deus. Adão Paulino. Adão Paulino está nos acompanhando aí pelas redes, tem sido abençoado e está pedindo oração pela família. Nós vamos agora orar uns pelos outros, como as Escrituras nos ensinam. Olha que fantástico, irmãos. Orai uns pelos outros para que vocês sejam sarados. Maria da Glória. Ok. Olha que fantástico, irmão. Não tem nenhum curandeiro especial aqui. Não tem, na Igreja de Cristo não tem essas coisas, irmãos. Na Igreja de Cristo tem Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. E os outros? Os outros são irmãos, caminhando junto, e um ajudando o outro, e um orando pelo outro, e um sendo instrumento para curar o outro. Isso é maravilhoso, né? Muito bem, então nós vamos orar pela prima, pela Maria da Glória, que é prima da Rosana, pela família do Adão Paulino. Nós louvamos a Deus, o William, que fez uma cirurgia hoje, e a igreja intercedeu por ele. Ele já está bem, está no quarto, mandou mensagem de vídeo, agradecendo a oração dos irmãos, está com a esposa dele, a Camila, eles estão muito bem e agradecido pelas orações. Como é bom, né? Você se sentir num momento fragilizado, mas sentir que tem cercado de irmãos de mãos dadas, orando por você, intercedendo por você. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós somos chamados para isso, né? Vamos orar? Você ora por nós, Ailton. Vamos agradecer ao Senhor por esse privilégio, por esses pedidos de oração. E domingo, querendo Deus, nós vamos estar juntos aqui, abrindo a palavra do Senhor e aprendendo um pouco mais sobre esse tema, que a oração de Jesus, que todos sejam um. E orem, irmãos, orem, porque a igreja no mundo está tendo a oportunidade de pôr em prática o amor com todo o poder dele, sem estar junto um com os outros, estando em comunhão, mais distante um dos outros, né? Então vamos aproveitar esse intensivão que Deus está nos dando e vamos crescer com isso, né? Glória a Deus, é verdade. Só um minutinho. Tem mais um pedido. O Roger, deve ser o nosso irmão lá da Bahia, né? Tá pedindo oração por Lailson, né? Vamos orar pelo Lailson. Lailson, Maria da Glória. E o Adão e a família dele. Adão Paulino. Isso. Tá. Glória a Deus. Não esqueçam de orar por mim, irmãos. Eu preciso das suas orações, eu e minha família. Por mim também. Tá bom? Irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade. Eu agradeço que tem sido edificante, né? Todas as quartas o pastor está ministrando aqui. E faça isso que um irmão fez. Compartilha. Incentiva outras pessoas, seja cristão ou não, a entrar no canal. Tá todo mundo em casa de quarentena, né? E é uma oportunidade de nós praticar a mutualidade e evangelizar. Tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, queremos apresentar aqui, Senhor, esses pedidos de oração, Deus. O Senhor conhece, Senhor, a cada um, Senhor, que
que teve, Senhor, fé no coração para pedir, Senhor, algo a um amigo, a um ente querido, crendo, Senhor, na oração da tua igreja, crendo, Senhor, na oração da comunidade como família. Nós te pedimos ao nosso Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo que o Senhor cure, Senhor, que o Senhor liberte, que o Senhor levante, que o Senhor restaure, Senhor, essas vidas, que o Senhor levante do leito, Senhor, que o Senhor opere na vida deles, Deus. Que eles sintam o toque do seu Espírito neste momento, Senhor, e algo venha acontecer de sobrenatural na vida deles. Senhor, envia, Senhor, servos e servas para consolar o coração deles, para ministrar a palavra de ânimo, e que o seu nome seja glorificado através dessas vidas. Em nome de Jesus, nós agradecemos por cada um aqui que está assistindo, Senhor, cada um, Senhor, que fez com que isso acontecesse, através, Senhor, do entendimento da missão. Nós agradecemos a nossa comunidade, ao nosso pastor, e esse tema tão especial, Senhor, tão importante que o Senhor colocou no coração do pastor, de trazer para a comunidade, que é o amar uns aos outros, Deus. Nos ensina a ser cheio do Espírito Santo para praticar, Senhor, esse mandamento recíproco, Senhor. Esse mandamento, Senhor, que só existe, Senhor, o Evangelho com esse mandamento. E nos ensina, Senhor, cada dia mais, Senhor, sobre a pessoa e obra de Jesus Cristo. O quanto Cristo nos amou, o quanto Cristo nos perdoou, o quanto Cristo nos suportou, o quanto Cristo é e foi e sempre será em nossas vidas, Senhor, para que esse mandamento não seja um fardo, mas seja motivado pelo teu amor por nós. Eu agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas como igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, olha, ontem eu recebi uma ligação e hoje eu recebi mais uma ligação. Sabe o que era? Irmãos ligando para mim para saber como eu estava. Eu também recebi uma hoje, irmãos. Fiquei feliz, eu estava num momento atribulado, aí o irmão ligou, como tá? Eu queria saber da sua família. Eu fiquei alegre também com isso. É isso. Deus abençoe, viu, irmão? Isso é mutualidade. Essa semana, põe em prática, ligue para alguém, só para saber como ele tá. Não precisa nem falar muito, é só ouvir um pouquinho. Deus te abençoe, um grande beijo, até domingo.